Fala, cravista, tudo bem com você? Professor Manuel aqui. Vamos falar sobre esse caso do Pedro do BBB. Mas por que, professor? Por que nós vamos falar desse caso do Pedro do BBB? Porque assim que eu postei alguma coisa no meu Twitter, né, eu ainda uso o Twitter, então teve tanto gente que é isso aí, e teve gente que não, mas porra, não pode mais beijar a menina, não pode mais, né, chegar lá e você tentar beijar a menina e não sei o que. Eu digo, não pode, porque existe uma lei chamada de importunação sexual, tá certo? E será que ele fez só isso? Será que ele foi um bom moço e ele só entendeu mal? Será que existiu isso aí? Bora ver no vídeo. Mas para analisar esse vídeo, vamos começar pelo começo, gente. Tá? Olha esse vídeo aqui do Gianluca. Tá? Se você quer entender esse caso, tem vídeos do Ricardo Ventura, do Não Minta Pra Mim. Tem ele junto com outro, acho que é psiquiatra, se não me engano, é psicanalista, psiquiatra. E eles analisam esse caso do Pedro. E cada vez mais o BBB parece política. Só botam os piores lá dentro. Vamos ver o que o Jean vai dizer aqui rapidinho. Porque senão a gente pega direito autoral. Mas ele falou, acho que mais de 10 vezes que ele traiu a esposa dele no BBB. Vamos à contagem de vezes que ele falou da traição? Bora lá? Eu traí minha esposa, entendeu? Eu já traí ela. Traí minha esposa. Eu traí minha esposa. Já traí minha esposa. Isso é um negócio muito forte na minha vida. Eu falei, o bagulho ia abrir. Minha esposa já me perdoou lá fora, é um bagulho íntimo, mas eu já traí minha esposa. Já traí minha esposa. Então, eu já traí minha esposa. Eu já traí minha esposa. Eu vou abrir um negócio pra vocês que eu já traí minha esposa. Eu já traí minha esposa. É um julgamento... O julgamento. Minha esposa aceitou. Minha esposa aceitou. Foi mais ou menos aí 7 vezes nessa montagem que a gente conseguiu encontrar. Então, né? Estão jogando isso aí, dizendo, pessoal, tá vendo aí, uma compulsão que o cara tem. O cara é compulsão, o cara não pode ver mulher, que ele é um tarado, então ele tem que ter um tratamento pra isso aí, mas ele não é louco, tá certo? E ele ficava toda hora dizendo que já traiu a esposa, aí disseram, professor, ele pode ter ficado maluco, que nem aquela outra menina lá do TikTok, com mania de perseguição, com coisa... Eu não sei, eu não assisto isso, mas o que me contaram foi exatamente que ele poderia ter isso aí, que ele tinha algumas atitudes que parecia que ele, eu acho que o povo tá contra mim, esse pessoal aqui tá contra mim. Mas, pelo pouco que eu vi de algumas cenas do pessoal reagindo, não me parece isso não, tá? Não me parece isso não me parece que ele é tão narcisista, tão egocêntrico, né, tão se achando quanto a outra menina que achava que todo mundo tava contra ele. Ela acabou saindo de lá quase maluca mesmo, né? Você vê o nível de gente que o Brasil eleva ao sucesso. Não parece. Parece que ele é mais pervertido mesmo, parece que ele é mais no estilo quase um psicopata mesmo. Ele começa a dizer as coisas. Tem um vídeo dele com a Ana Paula, que ele acusa a Ana Paula de ser uma bruxa, de ter lançado alguma coisa contra ele. Aí depois ela, não, porque você não me entendeu, não sei o quê. E parece, ele é falso, ele quer ser querido por todos e manipular todos. Ele é uma pessoa muito falsa. E no vídeo que ele coloca também, ele diz, eu estava aqui tentando resistir, eu olhava, estava desejando as meninas. Meu amigo, olhar, qualquer um olha. Desejar, qualquer um deseja, né? Mas se você conseguir ser um ser humano e não um cachorro, um babuíno, não ser um animal que precisa ir lá fazer alguma coisa, é o que diferencia a gente, tá? É o que diferencia a gente. E parece que a esposa dele já disse que vai se separar dele, tá? E eu gostei muito quando eu procurei sobre a esposa dele, tem um monte de meme, o pessoal dizendo, nossa, como a mulher do Pedro é bonita, caralho, com 5 quilos de maquiagem, porra, até eu sou bonita. Vamos ver. De esses posicionamentos que ele tava dando na casa, de toda hora falar que ele já tinha traído ela. E ela veio a público explicar essa história, porque ela não aguentava mais passar por isso, né? Das pessoas ficarem, meu Deus, e ele não para de repetir isso, e a galera xingando ela de otário no perfil dela, enfim, gente. Aí vamos ver o posicionamento que ela deu aqui. Que vocês querem saber, porque eu já tô o bico da mulher do negócio e parece doido. que a pessoa não vai esquecer isso, então, lembrando que eu não vou ofender nem defender. Minha amiga deveria ter ofendido. Tem Depois de tudo que vai acontecer, você deveria ter aproveitado a oportunidade pra ofender, mas vamos lá. Vou ser o mais breve possível e também não vou mais tocar nesse assunto, tá? Seguinte, isso aconteceu no início do nosso namoro. Não foi combinado, como muitos de vocês estão achando. Uma criança de 3 anos que fez essa sobrancelha dela, mano. Jogada de marketing, não sei o quê. Será que é um adesivo? Essas sobrancelhas vêm coladas e você bota assim?
fica falando isso em rede nacional, sabe? Abrindo pra tantas pessoas inúmeras vezes, porque a pessoa, pelo jeito, não esqueceu ainda. Era um negócio que já tinha sido superado, já tinha sido resolvido, a vida seguiu e isso ainda continua, sabe? Eu não sei se é alguma coisa que tá acontecendo, eu não sei se ele não se perdoou, eu não sei, sabe? Te dizer o porquê de tantas vezes isso. E com certeza, né, eu acho que ninguém em sua consciência abre mão de um prêmio de 6 milhões de reais pra ficar deixando a mulher famosa na internet. Ah, por quê, Java? Essa vida. Hoje eu sou ambulante. Na verdade, eu não sou ambulante. Eu distribuo um pouquinho de amor e solidariedade hoje. Ah, aí sim, cara. Tá vendendo rosa há quanto tempo já? 2 anos. Tá tirando quanto por semana? Ó, quanto que entrou esse mês de março? Entrou 20 pila na conta. 20 mil reais. Cê é louco. Meu Deus. É igual eu falei, né? A gente não vende rosa, a gente distribui um pouquinho de amor e solidariedade. Tá. O cara, além de presentear, ela vai ajudar o próximo hoje. É propósito, não é É propósito? propósito, exatamente isso. Tá conseguindo Agora sabendo de tudo, eu tenho uma vontade de dar uma chapuletada na cara desse bofe. Meu Deus do céu. ter uma vida estável, Não já é só conquistou tu, não, alguns eu patrimônios aí? Tô com uma casa aqui em Curitiba, tô com 2 carros, tenho um Ford Ka e um Polo e tô com um terreninho na praia também. O que você fazia antes de vender o amor? Não, gente. O homem tem 1000 imóveis. 1000 imóveis. Meu Deus do céu. Amor ali no caso. Trabalhei no frigorífico, desossador, trabalhei de coletor de lixo, pai. Trabalhei de garçom já também. Tá trampo foda também, né? Depois que eu conheci a rua, assim, comecei trabalhando de ambulante, nunca mais quis trabalhar pros outros, pai. Você voltaria a ser CLT? Nunca, pai. CLT, Jamais. Jamais, rapaziada. Se você trabalhar pra você, o mesmo tanto que você trabalha pros outros, você faz o teu negócio acontecer também. Agora, nem que lá dentro Tá da... muito complicado, tá muito complicado. Ah, professor, mas não dava pra perceber, viu, como o cara era gente boa e não sei o que, era um vencedor e não sei o que. Não, cara, não é a vibe. A vibe falsa tava ali já. A vibe falsa tava ali, bicho. Dava pra perceber sim. Vamos continuar assistindo aqui. Canal Gianluca. Janluca. Ele já era mais velho, já tinha moto, já trabalhava, enfim. Ela colocou esse vídeo no vezes 1,5, eu acho, porque assim, a história é longa e aí eu não sou eu que tô avançando não, gente. Ela que falou rápido aqui. Gente, eu vou explicar bem certinho pra vocês conseguirem entender o que eu tô querendo passar. Quando eu conheci ele era um menino muito trabalhador, ele era um menino pronto pra qualquer coisa que você pedisse, ele era pronto, ele tava ali, ele ia, fazia, acontecia e não tinha problema. Ele sempre me contou e sempre comentava comigo que ele não teve um lar estruturado, ele nunca teve uma relação boa com o pai dele, com a mãe dele. Então ele meio que, tipo assim, não teve ali aquela convivência familiar boa. Com isso eu pensei, por que não dar uma família pra ele, já que ele não teve? Assim ele começou a ser melhor amigo do meu pai. Tudo eles faziam. Ai, gente, é que assim, esse é o ponto, sabe? Eu acho que as pessoas, elas têm a trajetória de vida delas, né? Às vezes é uma trajetória mais difícil e tal. Mas eu acho que quando a pessoa usa isso como justificativa pra, tipo, para as pessoas terem, às vezes, dó dela, porque a sua história de vida é a sua história de vida, as pessoas têm histórias de vida diferentes. A sensação que eu tenho é que ele usa disso para as pessoas terem uma empatia por ele e aí ele causar na vida de todo mundo. Porque a gente viu que ele causou na vida das pessoas do BBB, a gente vai ver o quanto ele causou na vida dessa menina e o quanto ele está causando aqui fora também. Aí vamos continuar aqui. E até aí tudo bem, que a gente tava numa relação. Concordo em 100%. A pessoa tem que ser adulta. Ah, eu não tive pai, eu não tive mãe. Sim, várias pessoas não tiveram pai, não tiveram mãe e não são filhos da puta como você. Então você ter uma justificativa, né? Não impede ou não anula as punições, ou não anula a sua falta de caráter, não anula a sua falta de aprendizado. Eu duvido que tenha sido a primeira vez que ele tenha feito esse tipo de coisa, eu duvido que seja a primeira vez que ele manipule alguém, eu duvido que ele não faça isso no seu dia a dia, e é isso que a gente vê na fala dessa menina. Você não pode jogar nos outros a culpa que é tua. Eu não tive pai, por isso que o cara roubou ali. O cara diz, eu roubei porque não tive pai. Eu estuprei 50 mulheres porque eu não tive... Caralho, você esperou... 50? 50? Teve que atingir 50 pra você perceber? Cacete, meu irmão. Bora continuar vendo ela aqui. E eu queria que o meu namorado se desse bem com meu pai. Até que chegou um momento que a gente acabou tendo um problema com... Como que eu posso dizer sem expor? Porque eu não quero expor isso que aconteceu. A gente teve um problema ali com a justiça, vamos dizer assim. Nisso que nós tivemos esse problema com a justiça, meu pai saiu de casa. E eu saí de casa com o meu pai porque eu queria continuar tendo meu relacionamento com o Pedro. Minha mãe e os meus irmãos não eram a favor desse relacionamento. E, gente, não é porque eles simplesmente começaram a odiar o Pedro. O Pedro ele era um menino que trabalhava até tarde. Então, depois que ele saísse do trabalho, ele sempre ia pra minha casa toda noite. E com isso, meus irmãos, minha irmã começaram a descobrir muitas traições do Pedro.
E a gente sempre Pai, como é que não vai ficar com raiva, né? Os pais... Eu vou odiar meu cunhado, né, gente? Que isso? morou em cidade pequena. Então, na minha cidade, tudo corria muito rápido. Todo mundo conhecia a gente na minha cidade. Então, tudo chegava nos meus irmãos Sim. e na minha família. E com isso, meus irmãos começaram a se revoltar e brigar comigo e brigar com meu pai. E a gente decidiu sair de casa. Com isso que nós decidimos sair de casa, meu pai e minha mãe começaram ali com um processo de guarda, pra ver quem ficaria com a minha guarda. E no final, quem acabou ganhando foi a minha mãe. Então, eu tive que retornar pra minha casa. E o meu pai continuou residindo na casa que ele estava. Com isso, quando eu voltei pra minha casa, eu decidi terminar o meu relacionamento com o Pedro. Qual será esse problema com a justiça que o pai dela teve, hein? Será que é por isso que ele gosta do Pedro, hein? Só ele, né? Só ele e o Pedro que se dão bem. Qual será esse problema, maluco? E você já viu que ele escolheu o lado do pai, né? Vamos Eu não ia nessa. conseguir ter um relacionamento com ele morando com a minha mãe, porque ninguém da minha família, além do meu pai, apoiava o nosso relacionamento. E como eu era uma menina de menor, eles conseguiam me controlar muito. Então, com isso, nós terminamos o nosso relacionamento e o Pedro continuou tendo uma amizade muito forte com o meu pai. Gente, quando eu digo muito forte, é muito forte mesmo. Eu tenho 2 irmãs que são do primeiro casamento do meu pai, e ele continuava indo na casa das minhas irmãs, usava o carro do meu pai pra sair. Quando eu tive uma conversa com o Pedro, foi no primeiro dia que eu Usava o carro do seu pai pra sair, seu pai emprestava o carro pro seu ex. Amiga. Eu tive uma conversa com o Pedro sobre a gente terminar o nosso relacionamento. Ele não quis aceitar, e até aí tudo bem. Uns dias depois disso, eu comecei a sair, comer, fazer essas coisas normais que com ele eu nunca fiz. Comecei a sair e ele não gostava disso. Então ele me ligava falando que se soubesse onde eu tô, ele ia chegar quebrando tudo. Que soubesse que eu tava com alguém, ele ia chegar batendo na pessoa. Ele começou a me ameaçar. Querida, isso aqui pra você não é uma red flag? Ele pode me ajudar a Você tem certeza? O cara dizendo que, olha, se você tiver em tal lugar, em tal coisa aí, eu vou quebrar a tua cara. É alguém ainda pra você ir? Você tem certeza disso, miga? Caralho, doido. Ah, se você sair aí, eu vou quebrar a tua cara. Porra, que sujeito maneiro esse Pedro, hein? É muito legal, minha amiga. É o macho que eu escolhi. Aí depois, feminicídio. E não sabe por quê. Não sabe por quê. Não sabe por quê do feminicídio. Olha o tipo de macho que a porra da mulher escolhe. Olha o red flag absurdo que o cara deu. E ela ainda... Esse aqui que eu quero. Esse cara que é bom. Feminicídio é culpa dos machistas. Caralho, tomar no cu, doido. Só pra lembrar, 75% feminicídio é já por bandido. A pessoa já é bandida, a mulher vai lá e escolhe a porra do bandido. E aí, obviamente, se fode. Amiga, mas que bofe tóxico. Esse era o seu ex-namorado falando que... Meu Deus do céu. E assim, começou a se tornar um inferno na minha vida. Porque eu era uma menina muito nova, eu não tinha cabeça pra lidar com uma coisa dessa. Eu era uma menina que não tinha começado a viver nada da vida, eu tava começando a viver naquele momento. Então eu era muito manipulada. Até que meio que eu ignorava, continuava seguindo minha vida, porque como ninguém apoiava, eu achei que realmente E ainda mais quando você é nova, tipo, essa questão de dependência emocional, provavelmente ela achava que era o homem da vida dela, ela tinha todas essas coisas de achar que não ia conseguir ninguém melhor que ele e tal. Porque muita gente, eu vi muita gente nos comentários desse vídeo Não falando, seja nossa, burra, mas não também pense foi assim. burra, né? Ficou insistindo no negócio, gente, é que dependência emocional não é um negócio tão simples assim, mas que bom que ela conseguiu abrir os olhos agora, depois, né? um Enfim. problema ali, né? Bora ver como tá muito longo essa porra. E eu vou deixar os prints aqui que eu achei mais fácil. E foi bem feio, gente. Eu acho que eu nunca passei por uma situação. Muita coisa. Mas assim, gente, é isso. Tentei transparecer aqui tudo que eu passei na mão dessa pessoa aí, desse anjinho que sofreu muito na vida. E eu queria só passar mesmo essa imagem da pessoa que eu conheci. Hoje em dia, não sei se ele já evoluiu, não sei se ele é uma pessoa melhor. Pelo que eu tô vendo, não é. Porque tá pintando um personagem que ele de fato não é. Vocês vão começar a reparar que na casa, ele vai começar a semear discórdia de pessoa em pessoa. Ele vai começar a contar fofoca de pessoa em pessoa. Ele vai começar a fazer intriga de pessoa em Isso de fato aconteceu. pessoa. E eu não vou precisar mais falar nada, porque ele mesmo vai se entregar. Ninguém consegue sustentar um personagem por 1, 2, 3 meses. Eita. E aqui a nossa musa divina Ana Ajudando Paula. ela, assim, depois que isso tinha acontecido, até ela conseguir ir pra um lugar e contar Lembrando pros que a outros Ana Paula participantes de brigava fato. com o Laércio, né? O Laércio tá falava que não preso, deveria 12 ter anos acontecido. aí, Então por ele sabia muito Pedro, bem que estupro, tinha. de Wunder. Sábado, ela contou outras 2 coisas que ele fez de estranho com ela. Ele pegou a escova de dente dela. Quando ela começou a procurar, ele devolveu. Em outro momento, ela deixou uma calcinha de biquíni no meio de toalhas, assim. E ele viu isso. E depois, quando ela foi procurar essas toalhas, ela não encontrou as toalhas ali. E só tava ela e o Pedro naquele mesmo ambiente. Então ela falou, só pode ter sido o Pedro que pegou essas toalhas. Aí ela falou, Pedro, você pegou as toalhas que estavam aqui? Aí ele falou, sim, fui estender.
estender. Aí a Jordana disse que tinha uma peça íntima dela lá no meio das toalhas e disse que não precisava ter ido estender. E aí ele começou a pedir desculpa, e enfim, ela não gostou nada dessa situação. Também, uns dias atrás, ele fez um comentário de que a Jordana parecia muito a esposa dele. Logo depois desse episódio, dentro da despensa que ele tentou agarrar a Jordana, ele começou a ficar desesperado, como eu disse, e resolveu apertar o botão. Isto é... E vale lembrar que o Big Brother disse que se ele não tivesse apertado o botão, ele teria sido expulso. Então, eu acho que ele percebeu que ele teria sido expulso e resolveu se antecipar e pedir a desistência. Será? Já teve tanta coisa no Big Brother que as pessoas não foram expulsas. Será que ele seria realmente expulso? Você acredita nisso? Comenta aqui. Ele deve ter apertado o botão porque ele sabe que com certeza ele seria expulso com essa atitude que ele teve. Todo mundo que entra no Big Brother sabe muito bem as regras da casa. E ele sabe que não poderia ter feito isso. Não só dentro da casa, mas aqui fora também, né? Mas é que dentro do BBB tem expulsão. E antes mesmo de ser expulso, ele resolveu apertar o botão. E aí? Tan, 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 tan. Caralho, o administrador da página do cara. Ok. Vamos nessa, vamos pro próximo aqui. Ali o programa da Globo. De acordo com o familiar, ele que pediu para não ter identidade efeitos dos hormônios, mas quando eles invadem o corpo de uma outra pessoa, a justificativa é sempre biológica, instintiva e inevitável, como se o desejo masculino fosse um impulso animal incontrolável e por Aqui é merda. Mas agora um novo boato veio à tona. Segundo uma usuária do X, o antigo Twitter, o rapaz estaria trancado em casa para se proteger das ameaças dos vizinhos. Até onde eu sei, o Pedro não tá internado não, viu, gente? Tá trancafiado em casa porque até os vizinhos estão atrás dele, diz Brenda. Que é esse perfil aqui, Brenda Mal, que tá aparecendo. Não tem. Realmente vamos dar uma analisada nisso aqui, olha só. Ele tenta trancar. Aqui. Peito por zero. Vou usar. Falaram que não tinha. Então, que eu já disse que ele faria isso aí. Olha só, ele vai, desculpe. E a pergunta foi, professor, mas não se pode mais beijar a mulher? Pode beijar a mulher, você pode beijar a sua mulher, você pode beijar a sua namorada, você pode beijar alguém que saiba que você está flertando com ela, você pode beijar alguém que queira ser beijada por você. Mas esse tipo de situação aí não era isso. Ele já estava na perseguição dessa mulher, como você já viu. Ele já tinha pego a escova de dente, já tinha pego o biquíni dela, já tinha pego toalha. Tá? Ele já estava na perseguição dessa mulher. Beleza? Então vamos lá colocar. Existe um cara, você está preso dentro de uma casa, existe um cara. E esse cara começa a observar você até num ponto incômodo, ele começa a seguir você até um ponto incômodo, entendeu? Ó, perseguir, pasta de dentes, escova, parte de baixo do biquíni, toalha, arruma qualquer motivo para estar por ali. Então quando ele tranca você, ele já não é mais uma criatura qualquer que trancou você numa despensa porque achava que você ou que a mulher, no caso, iria dar um beijo nele, a Jordana lá, não sei. Existe uma história e essa história mostra que sim, teve uma importunação sexual, porque houve todo um movimento para isso. Não foi o simples ato dele e pá. Não teve o beijo, então, professor, não teve nada, não. Até porque o beijo de carnaval, você puxar alguém à força e fazer, também está contando como importunação sexual. Então só isso já seria. Mas se não bastasse isso, existe esse stalker, existe essa perseguição, existe esse cercamento, essa manipulação para colocar a vítima onde ele quer, onde ele queria, seria num ponto onde ele pudesse se trancar com ela, que foi esse ponto daqui. E aí sim, isso já identifica claramente que houve um crime. Tá certo? Se você quer saber as dicas de defesa pessoal, as dicas de segurança pessoal, tem um short que eu falo sobre isso aqui. Então já era para ela ter chiado no momento em que o cara começou a tentar trancar a porta. Olha, ela entrou aqui e ele começa a tentar trancar a porta.
Olha só, ele tentando trancar a porta, ó. Doido. Já era pra ter chiado aqui. Por que caralho você quer trancar a porta? Porque não sei o que, abre a porta. Abre a porta. Já era pra ter chiado ali. Aí houve esse momento. Pra sorte dela, ele desistiu. Também. É isso, ninguém sabe aí o que ele podia ter feito. Ela se manteve tranquila. Ele tá tentando agora aqui abrir a porta. Dá pra se fingir de besta, que é o que ele faz. E sair daqui pra ficar sem ouvir o que é que ela tem a dizer. Você viu que ela estava com o Beyblade na mão e depois ela passou para outra mão e foi passando. Cara, se ele não é de confiança, não passa antes dele. Tá? Não passa, não vira as costas para ele, já não fala mais com ele. E o que me deu raiva foi que logo depois desse tipo de situação, aí ela, não faz isso. Ai, Pedro, você está se precipitando e não sei o quê. Tá? Ainda mandaram para mim. Como se isso fosse me fazer desistir, dizer, tá vendo aí? Não defenda a mulher, porque se você defender a mulher, ela vai voltar atrás e vai ficar com o agressor. Então nós vimos que a ex do cara já denunciava o cara. Nós já vimos que o cara ficou super amigo de algum presidiário que deveria estar preso, que era o pai da menina da ex. Provavelmente você viu também a parte das rosas ali, deu pra ver que o cara é falso pra cacete. E é esse tipo de gente que as pessoas estão dando fama hoje em dia. É esse tipo de gente que as pessoas estão tornando ricas hoje em dia. Que negócio, gente, que negócio. Tá? Então se você tem dúvidas, se você achou que não, nem era para isso tudo, sim, era para isso tudo. Eu já lhe mostrei aqui os fatos ocorridos de perseguição, de cercamento, roubo dos itens dela dali. E ele fez de tudo até chegar no momento. É isso que o perseguidor faz. O perseguidor persegue sua vítima, rouba coisas da sua vítima para ter os troféus, tá? Ele manipula a vítima até que a vítima esteja no lugar que ele queria e aí ele faz o ataque. Não foi um simples flerte, foi um crime. Eu sou Manuel, instrutor de Krav Maga, agente de segurança nos eventos aqui da cidade de Aracaju e presta atenção. Tá? Se você está com alguém que você não conhece, não deixa o cara trancar a porta. Não deixa ele trancar a porta. Não interessa se tem câmera, se não tem, está trancando a porta por quê, meu amigo? Não tem por que você trancar essa porta. Até a próxima, gente.